Bem-vindos ao terceiro capítulo do Livro de Ouro de Saint-Germain e ao canal Conhecimento Transforma. Este que aqui vos fala, André Mariano Poeta, a seu serviço e à disposição. Deixe seu joinha, isto é importante para que o conteúdo chegue em mais pessoas. Inscreva-se no canal, compartilhe para pessoas que você sinta que devem ouvir este conhecimento para expansão de consciência. O Livro de Ouro de Saint-Germain, capítulo 3, Cinturão Eletrônico. Eu hoje projeto minhas palavras da radiação da grande cintura eletrônica e desde o coração da cidade de Ouro, a radiação dos raios gêmeos sobre os quais estão a palavra, a luz e o som. Ele fez um adendo na cidade de Ouro, que é o seguinte: sobre os principais desertos existem cidades etéricas, cidades espirituais. Acima do deserto do Arizona está a cidade etérica de João, o discípulo amado. Há uma outra cidade sobre o deserto de Gobi, sobre o deserto do Saara e uma no Brasil, que é a cidade etérica da América do Sul. O tempo nos alcançou rapidamente e devemos estar mais alertas a respeito dos grandes cinturões eletrônicos que rodeiam toda a criação, desde a deidade até o indivíduo. O cinturão eletrônico que rodeia a cidade de Ouro é impenetrável, muito mais do que poderia ser um muro de aço de muitos pés de largura. Assim, em grau menor, o indivíduo, que tem suficiente compreensão do princípio ativo de seu ser divino, pode rodear-se com um círculo eletrônico, ao qual ele pode qualificar de maneira que preferir. Porém, ai daquela pessoa que qualificar destrutivamente este cinturão. Se alguém tiver a temeridade de fazê-lo, verá que este cinturão de força eletrônica prenderia sua forma exterior, o corpo físico, e a consumiria. Porém, aquele que o constrói e qualifica com sabedoria, com o grande amor de Deus e poder construtivo, estaria movendo-se em um mundo intocado pela ignorância humana. Chegou o período cósmico no qual aqueles que alcançaram certo grau de compreensão devem criar este cinturão eletrônico, aplicar e usar este maravilhoso círculo eletrônico. Cada criação, que é ação autoconsciente, possui esse círculo de força eletrônica com toda a naturalidade. Porém, até certo grau, sua força está descontrolada e, por conseguinte, dissipada. Ao criar conscientemente este círculo de pura força eletrônica, devem ser vedadas todas as fendas e, detendo esta força, ela será mantida em reserva para uso direto e consciente. Após alguns meses dessa atividade criadora e consciente deste anel eletrônico, deverá haver muito cuidado em dirigir esta força. Ou seja, é trabalhoso para criar, mas uma vez criada é muito poderosa. E que não seja de nenhuma outra forma que não a do amor divino, a sua utilização. Nos primórdios da individualização do homem, ele estava naturalmente rodeado por esse círculo mágico. Porém, na medida em que sua consciência foi descendo, formaram-se fendas no campo de força, causando vazamentos até que o círculo desapareceu. O círculo não foi uma criação consciente do homem, era um círculo naturalmente envolvente por seu estado de pura consciência. Agora, os estudantes da luz devem empenhar-se sem vacilar e conscientemente criar este círculo eletrônico ao redor de si mesmos, visualizando-o perfeito e sem fendas em sua construção. Assim, será possível atingir o interior da cintura eletrônica da divindade e ali receber sabedoria, amor e luz sem limites. E também aprender a aplicação de simples leis, por meio das quais todo o poder criador é possível. Apesar de recomendar-se ao estudante visualizar sempre, sem jamais esquecer, o seu próprio ser superior, que é o criador da sua individualização, não alcançará nenhum resultado em seu objetivo sem que tenha recebido a assistência daqueles que estão mais adiantados.
Como não há mais que um só Deus, uma só presença, sua atividade toda poderosa, veremos que aquele que está mais adiantado expande um pouco mais do ser divino em ação. Neste reconhecimento, compreenderá por que se pode sentir eu sou aqui, eu sou lá, visto que não há senão um só ser divino em todos os lugares. Quando o estudante finalmente compreender que a ascensionada hoste dos mestres não é outra coisa que sua própria consciência mais elevada, sentirá então as grandes possibilidades ao seu alcance, dirigindo-se a Deus diretamente, a um dos ascensionados mestres da luz ou a seu próprio Eu Sou, ou Eu Superior, ou Divino Espírito Santo. Na realidade, não há diferença, porque todos são um só. Mas até que se atinja esse estado de consciência, existe uma diferença, pois o estudante sente-se como separado do Uno, o que é impossível ocorrer, a não ser na ignorância da atividade mental externa. Quando o estudante pensa nessa atividade externa, deve a todo momento lembrar-se que é a atividade externa da inteligência única, e assim resguardar-se contra a divisão em sua própria consciência do grande e único poder divino em seu interior. Devo lembrar-vos novamente que este grande poder ilimitado de Deus não pode introduzir-se em vosso uso externo, a não ser em virtude de vosso próprio convite. Não há mais do que uma só espécie de convite que possa fazer ele fluir. É o vosso profundo sentimento de amor e devoção. Quando alguém formou o círculo eletrônico ao redor de si mesmo, não há nenhum outro poder que possa penetrar, exceto o amor divino. Só a vossa consciência de amor divino penetra no radiante resplandecente círculo da Deidade, e através deste amor a Deidade retorna e envia sua grande energia, a qual volta por intermédio de mensageiros tão transcendentais que ultrapassam o atual conceito do discípulo. Pois não é possível transmitir em palavras a majestade do amor, sabedoria e poder destes grandes seres. Permite recordar-vos que o estudante, entrando no silêncio, será elevado para a radiante transcendência desta esfera interna. Por intermédio de sua visão e experiência, conseguirá compreender o que eu estou dizendo. A alma que possui suficiente força para vestir-se com sua armadura de amor divino e avançar, não encontrará obstrução alguma, pois não há nada entre sua presente consciência e essa esfera de grande transcendência interna que obstrua a aproximação do amor divino. Quando tiverdes olhado e tocado o centro deste círculo interno, compreendereis quão perfeita é a presente expressão do amor divino. Uma vez que alguém tome consciência destas grandes esferas, poderá alcançar e penetrar sem temor, cada vez qual profundamente, no interior deste grande eixo inteligente do qual procedem toda a criação e todos os mundos. O pilar central da criação é o amor. É a energia com maior poder eletromagnético. Há entre os homens almas fortes e valentes que compreenderão isto e que poderão usá-lo como uma grande bênção para si próprios e os demais. Há também outros que compreenderão que a presença que pulsa em cada coração é Deus, que a essência que surge para vitalizar a forma externa é Deus em ação, que a atividade que faz circular o sangue por todo o corpo é Deus. Então, amados estudantes, prestai atenção ao seguinte:
Não vedes que o grande erro é afundar-se na ignorância do ser externo, ou seja, do corpo físico, da matéria, e aí então sentir dor, doenças ou perturbações, tudo criado pelo desconhecimento e atividade desse ser externo. Quando alguns momentos de meditação, interiorização, purificação fariam entender que não pode haver senão uma presença, uma inteligência, um poder que é Deus, ilimitado, infinito, atuando na mente e no corpo. Agora vedes quão simples, ainda que poderosa, é esta consciência dentro do homem, que sois Deus em ação na terra, que pode liberar o pleno conhecimento da grande e pura atividade de Deus para a mente e corpo. Isto permitirá que a maravilhosa e transcendente essência preencha cada célula até derramar-se. Parece-me que vós não podeis ficar sem captar a simplicidade de vosso próprio ser interno atuando em vós mesmos. Voltai-vos constantemente para Ele, o Deus que habita o seu ser. Amai-o, ordenai-lhe que surja em cada célula de vosso corpo. Quando o vosso desejo se projeta revestido da presença de Deus, não há falha. Tendes que concretizar aquilo que necessitais ou desejais, já que o desejo nada mais é do que uma atividade menor que um decreto, e o decreto é o reconhecimento do desejo cumprido. Eu vos afirmo que não deveis jamais ter nenhum temor com respeito ao uso deste grande poder. Deveis saber, sem que vos seja necessário dizer, que ao usardes construtivamente, vos trará tais bênçãos que não podeis viver sem louvardes graças. Este poder está esperando vossa direção consciente. Esta força ilimitada, o Deus que há em ti, a pureza, está esperando a vossa direção consciente, o uso dessa energia ilimitada para a criação, cocriação na criação. O uso incontrolado do pensamento e sentimento trouxe toda classe de dúvida. São poucos os que acreditam nisso e continuam criando caos em seus mundos com seus pensamentos e desejos desordenados, quando poderiam, tão facilmente como respirar, voltar a usar seu pensamento construtivo, motivado com amor, e construir um paraíso perfeito no período de 2 anos. Até a ciência comprovou que a forma exterior e o corpo interior se renovam em poucos meses através da aplicação das verdadeiras leis do ser. Assim sendo, é fácil conseguir a perfeição do corpo externo inteiro e que cada órgão recupere sua atividade normal e perfeita em pouco tempo. Com a aplicação das leis do ser, seria impossível que desarmonia entrasse no pensamento e no corpo do homem. Essa lei é a porta aberta de Deus diante de vós, a qual ninguém pode fechar, a não ser vós mesmos. Usai decididamente vosso domínio e poder divino e sede livres. Não podeis manter esta liberdade perfeita a não ser por meio da vivência consciente do conhecimento. Conhecimento transforma. Dou-vos um conselho, que compreendido por indivíduo irado e desarmônico, o tiraria dessa atividade destrutiva, mesmo que fosse por um motivo puramente egoísta. A pessoa irada, desarmônica, que envia pensamentos e palavras destrutivas para outra, recebe de volta a qualidade negativa gerada com que carregou seus sentimentos, palavras e pensamentos. Em troca, a pessoa equilibrada, que se firma em seu poder divino, recebe a energia que lhe falta, qualificando-a com seu equilíbrio. Assim, o criador de discórdia, através de sua ira e condenação, está destruindo a si mesmo, a seu mundo e suas atividades. Faço um adendo que eu cito que nós somos uma fonte de água
Quando nós produzimos ira, mágoa, raiva, esse tipo de sentimentos, nós estamos produzindo isso na nossa própria fonte de água e poluindo a nossa própria fonte de água. Pode ser que o alvo do qual são gerados esses pensamentos e sentimentos desarmônicos receba um pouquinho disso que você mesmo está criando, mas o principal prejudicado é a própria pessoa. Então, eis aqui um ponto vital que os estudantes devem compreender. Quando alguém consciente busca alcançar o círculo eletrônico interior de Deus, faz de sua personalidade e atividade externa um canal incessante do fluxo da pura essência que vem da divindade. Isto, por si mesmo, ainda que ele se conserve completamente silencioso, é um dos maiores serviços, conhecido por poucos seres que estão conscientes do significado desse trabalho para a humanidade. Sabe-se que quando você busca a fé, a interiorização, o poder espiritual, você passa a ser uma peça atuante, chave dentro da equação. Quando você faz isso de maneira silenciosa, em oração, você faz muita diferença no mundo. E quando você faz isso de maneira ativa, verbal, você também faz muita diferença no mundo. De qualquer forma, ambas as situações, em silêncio ou em ações e palavras, quando você se predispõe a ajudar o divino, a ajudar o Altíssimo, Deus, a fonte que tudo é, subentende então que vale a pena investir energia, gradientes de energia em você, e aí ela passa a doar cada vez mais energia para você, para que você expanda cada vez mais a energia do mundo. Então por isso que ele diz, aquele que está tentando alcançar o centro do círculo interno eletrônico chega a ser um manancial contínuo e a sua radiação é uma bênção para a raça humana. Assim, séculos após séculos, houve aqueles altruístas mensageiros de Deus, através dos quais foi derramada essa essência para a bênção dos que não compreendem a presença elevadora dessa fluente energia. Quando encontramos uma ou mais pessoas que possam ser um canal para essa grande acumulada presença, essas pessoas se assemelham às gotas na fenda de uma represa. Na medida em que se mantém a consciência firme e na medida em que a largura da fenda aumenta na represa, maior volume d'água passa e no final todo o obstáculo é eliminado, projetando-se inteira a força para ser utilizada. Do contrário, a água estagnada transborda, dissipando-se, porque não tem direção. O poder divino, assim liberto, vai diretamente ao canal consciente mais receptivo e ali se acumula, esperando a oportunidade de igualmente manifestar-se mais e mais. Desse modo, o estudante da luz, além de sua própria atividade de distribuidor da verdade, converte-se, por assim dizer, num poço artesiano, de cujas profundezas flui esta grande essência de Deus. Os estudantes devem a todo momento recordar que não importa que tenham cometido erros. Deus jamais critica ou condena, mas em cada tropeço diz: levantai, filho, e começai novamente. Continue tentando até que consigais a verdadeira vitória e liberdade do vosso domínio divino. E uma vez que nós erramos também, nós aprendemos com isso e aí num futuro próximo nós ajudamos pessoas que passam por estes mesmos erros através do nosso exemplo e das nossas ações a saírem destes erros. Sempre quando alguém conscientiza-se de ter cometido um erro, o primeiro ato deve ser invocar a lei do perdão e pedir força e sabedoria para não repetir a falta. Sendo Deus todo o amor, tem uma infinita paciência e não importa o número de erros cometidos, sempre dirá: levantai-vos e elevai-vos ao Pai. Tal é o amor e a liberdade na qual os filhos de Deus têm o privilégio de atuar.
Só existe um processo invencível para evoluir, que é através do poder de gerar conscientemente o amor divino. O amor sendo o eixo de toda a vida. Quanto mais for usado conscientemente, mais fácil e rapidamente libertará o grande poder de Deus, que, como uma grande força acumuladora, está sempre esperando uma ruptura na consciência, através da qual possa projetar-se, assim como na barreira de água, esperando uma ruptura para que gota a gota possa entrar na mente das pessoas que estão mais fechadas para esta criação divina, para este Deus interior, e aí gota a gota, grau a grau, degrau a degrau, expandir a mente destas pessoas. Pela primeira vez em séculos, os faróis e os raios da cidade dourada, dourado, lembrando que é a cor do amor cósmico, o amor universal, o amor que está em todas as paredes, pedras, animais, seres espirituais, físicos e todas as coisas. Então, pela primeira vez em séculos, os faróis e os raios da cidade dourada, situada no plano etérico sobre o deserto do Saara, estão trabalhando sobre toda a Terra. Poderá haver alguns indivíduos que possam ver esses raios sem saber o que significam. O homem não deve seguir pensando que lhe é possível continuar gerando forças destrutivas e sobreviver. Aqueles que podem empregar o conhecimento do círculo eletrônico devem usufruir de seus benefícios. Então, lembrando que o círculo eletrônico é um campo de força criado que você tem que visualizar, mentalizar ele perfeito, uma esfera perfeita ao seu redor, sem brechas, sem fendas, protegida, de preferência na cor dourada ou a cor que te vier à mente. A cor dourada é a cor do amor cósmico, né, universal. E aí visualizar este círculo de proteção que não dá espaço para a entrada, a abertura de nada que vibre contrário à luz, ao bem maior e mais elevado. E aí, munindo-se então deste amor divino e deste círculo, desta armadura divina, você trilha a sua missão divina, de luz. Aqueles que podem empregar o conhecimento do círculo eletrônico devem usufruir de seus benefícios, que o divulguem junto com esta advertência. Usai esta afirmação: eu sou a atividade concretizada e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Eu sou a atividade concretizada e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Usai-a como um decreto geral, porque o poder sustentador está em tudo o que existe. Eu sou aqui, eu sou lá. Ou seja, somos todos um, estamos em todos os lugares, no agredido e no agressor, no amado e no receptor do amor, decretando em tudo o que desejais realizar. Eu sou aqui, eu sou lá. É uma maravilhosa maneira de usar a atividade una e elevar-se acima da consciência de separatividade. A técnica utilizada pelo mal é dividir para conquistar. Eles dividem-nos em religiões diferentes, em países diferentes, em culturas diferentes, em partidos políticos diferentes. E nós estamos hoje vivenciando o processo gerado disso, que é um processo de desordem, de tristeza, de ira, né? Então nós, mais do que nunca, trabalhadores da luz, temos que imperar na unidade, no amor que une, na verdade que liberta, mesmo que inconveniente, mas a verdade, buscando sempre a verdade. Então, o amor que une, a verdade que liberta, a paz que acalma. Eu sou aqui, eu sou lá, decretando em tudo o que desejais realizar. É uma maravilhosa maneira de usar a atividade una
e elevar-se acima da consciência de separatividade, vibrando na consciência de unidade. Meu nome é André Mariano, poeta. Eu acredito que o conhecimento transforma. E você? Gente, inscreva-se no canal, clique na sinetinha para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilhe este vídeo. Esta é a forma que você ajuda, me incentiva a continuar este trabalho de amor e luz tão necessário e fundamental nos dias de hoje. Um grande abraço, que Deus abençoe, proteja e ilumine e comecem a criar o círculo eletrônico de vocês. Visualizem essa esfera de proteção. Visualizem esse Merkaba tetraédrico, que é a pirâmide, né, de cabeça para baixo e cabeça para cima, formando a estrela de Davi em 3D. Visualizem as coisas. Quando vocês visualizam no corpo físico, do corpo físico no plano espiritual, vocês criam isso. Tudo que vocês visualizam, vocês criam. Uma grande honra, um grande abraço, gratidão, gratidão, gratidão.